Meu nome é Raquel Carter, e se você tivesse me perguntado antes, eu teria dito que não acreditava em milagres ou na vida após a morte. Eu achava que essas eram ideias para os esperançosos e sonhadores, não para alguém como eu. Mas agora, ao refletir sobre tudo o que eu pensava que entendia, posso dizer com absoluta certeza que eu estava errada, completamente errada sobre quase tudo. Antes desse evento transformador, eu era muito parecida com qualquer outra mulher, simplesmente cumprindo a rotina. Aos 45 anos, eu estava equilibrando as responsabilidades de ser mãe de 2 filhos maravilhosos, uma esposa e uma professora do ensino médio. Eu amava meus filhos mais profundamente do que eu poderia expressar, mas sempre havia algo que parecia estar faltando. Meus dias, embora cheios das demandas usuais da vida familiar e do trabalho, pareciam quase mecânicos, como se eu estivesse presa em um loop sem fim. As noites me encontravam na frente da televisão, tentando me anestesiar com programas que ofereciam uma fuga de uma realidade que eu me sentia impotente para mudar. As mídias sociais se tornaram um preenchedor de tempo, rolando sem parar, buscando algum tipo de conexão ou distração, embora raramente oferecessem algo significativo. Eu não era religioso, pelo menos não no sentido convencional. Eu me considerava mais um cético espiritual, alguém que podia reconhecer que provavelmente havia algo lá fora, mas eu não prestava muita atenção nisso. O que era o céu, afinal? Eu não tinha tempo para pensar em tais assuntos. A vida era sobre sobreviver, superar os desafios do dia a dia. E por muito tempo, isso era o suficiente, ou assim eu acreditava. Mas então, tudo mudou de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Era apenas mais uma terça-feira comum. O sol brilhava intensamente, seus raios lançavam um brilho quente no céu, e o ar carregava a frescura refrescante do início da primavera. Lembro-me do cheiro de torrada queimada flutuando da cozinha enquanto minha filha adolescente, Olivia, corria de um lado para o outro, tentando se preparar para a escola. Meu filho, Ben, ainda estava de pijama, brincando com seus brinquedos no chão. A manhã parecia como qualquer outra, rotineira, normal e perfeitamente mundana. Mal sabia eu, que aquele era o dia que transformaria tudo. Por semanas, eu estava me sentindo desligada. Não havia nenhum sintoma específico, apenas uma sensação geral de desconforto que eu estava ignorando como resultado das demandas habituais do trabalho, da maternidade e da rotina implacável da vida. Meu corpo estava pesado, meu peito apertado, mas eu ignorei. Eu estava ficando mais velha, afinal. O estresse era apenas parte da vida. Eu não tinha o hábito de ouvir meu corpo quando ele sussurrava seus avisos. Eu só percebia quando ele gritava. E naquele dia, ele gritava de uma forma que me assombraria para sempre. Na hora do almoço, a pressão no meu peito havia aumentado para algo inegável, uma sensação avassaladora que me deixou sem ar. Eu me senti tonta, e a sala parecia inclinar como se eu estivesse perdendo o equilíbrio. Minhas mãos ficaram úmidas e um zumbido agudo encheu meus ouvidos. Minha mente correu. É isso. Fiquei pensando. Meus pensamentos imediatamente se voltaram para meus filhos, meu marido e todos que eu amava. Não havia tempo para me preocupar comigo mesma. Tudo o que eu conseguia pensar era em garantir que todos estivessem bem. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e disquei 911. Minha voz estava trêmula, as palavras saindo em suspiros enquanto eu tentava explicar que achava que estava tendo um ataque cardíaco. A própria ideia disso parecia surreal. Por favor, rápido, eu engasguei. Meu corpo parecia estranho para mim, como se eu tivesse perdido todo o controle sobre ele. E então a dor atingiu, uma sensação aguda e penetrante que se espalhou rapidamente do meu peito para os meus braços. Foi como se um fogo tivesse acendido dentro de mim. Meus joelhos cederam e eu desmoronei no chão da cozinha. Depois disso, tudo ficou borrado.
Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas nunca esquecerei o som dos paramédicos quando eles chegaram. Ouvi o som metálico das portas da ambulância se abrindo, seguido por passos apressados e as vozes calmas e firmes da equipe médica. Havia uma urgência fria e clínica no ar. Estamos perdendo ela, ouvi um deles dizer. O estranho é que, apesar de tudo acontecendo ao meu redor, não senti o medo que esperava. Em vez disso, havia uma sensação avassaladora de calma, quase como se o tempo tivesse desacelerado, e eu estivesse observando tudo se desenrolar de um lugar fora de mim. Eu podia ver meu corpo sem vida deitado no chão da cozinha, enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para me trazer de volta. Eu também podia ver Olivia, seu rosto pálido e tomado pelo medo. Eu ansiava por alcançá-la, abraçá-la, assegurar-lhe que tudo ficaria bem. Mas não consegui. Eu não estava mais no meu corpo. Eu estava em outro lugar completamente, suspenso entre a vida e o que viria a seguir. E então, algo extraordinário ocorreu. No início, foi apenas uma sensação, como acordar suavemente de um sonho. Não havia dor, nem medo, apenas uma profunda sensação de leveza. Eu me senti como se tivesse sido libertado, aliviado do fardo do mundo físico. À distância, notei uma luz. Não era áspero ou ofuscante, mas suave e radiante, brilhando com calor e um convite. Ele me chamou, me puxando em sua direção como um farol no escuro. Não questionei por um momento. Não houve hesitação. Não olhei para meu corpo sem vida ou para o rosto aterrorizado da minha filha, simplesmente flutuei em sua direção. Conforme me aproximava, a luz pareceu se abrir, me cercando, me envolvendo em uma profunda sensação de paz, amor e conforto que eu não poderia ter imaginado, mesmo em meus sonhos mais loucos. Essa luz não estava apenas ao meu redor, estava dentro de mim. Eu me senti inteira, mais completa do que nunca. O peso que carreguei por tantos anos, os fardos invisíveis que definiram minha vida, desapareceram. Meus pensamentos ficaram claros, minha mente afiada. Eu sabia, com uma certeza que não conseguia descrever, que estava segura. E então, eu o vi. Jesus. Ele estava diante de mim, mas não como a figura que eu sempre imaginei, sem auréola, sem grandes gestos. Ele não era uma figura distante e etérea, mas algo mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Ele não era apenas um homem das páginas de histórias ou das imagens que eu tinha visto em igrejas, ele era a própria vida. Sua presença irradiava um amor tão puro, tão abrangente, que palavras pareciam inadequadas para explicá-lo. Era como se cada fibra de seu ser existisse por uma razão, para me ajudar a lembrar quem eu realmente era. Raquel, ele disse, sua voz não era o som que eu estava acostumado a ouvir, mas uma vibração que ressoava profundamente dentro da minha alma. Era uma frequência que eu podia sentir, não apenas ouvir. Você chegou longe. Algo se agitou dentro de mim ao som de sua voz. Era como se cada parte de mim o reconhecesse instantaneamente, como uma criança finalmente voltando para casa após uma longa e árdua jornada. Estou com medo, sussurrei, minha voz tremendo com emoções que eu não entendia completamente. Você não precisa estar, ele respondeu. Seus olhos, aqueles olhos profundos e conhecedores, me encheram de uma calma que eu não conseguia colocar em palavras. Eu queria falar, perguntar mais, mas nenhuma palavra veio. Eu simplesmente fiquei ali, me permitindo absorver sua presença, deixar o amor que ele exalava me envolver. Estou morto. Eu perguntei depois do que pareceu uma eternidade, a pergunta pairando no ar, pesada com incerteza. Sua expressão se suavizou, seu olhar cheio de compaixão. Sim, mas você não está perdido. Sem outra palavra, Jesus estendeu a mão para mim, e eu o segui. Juntos, nos movemos por um reino expansivo, um que estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Os arredores eram indescritíveis.
Cores que eu nunca tinha visto antes pareciam pulsar no ar. Não era apenas luz, mas uma energia viva e pulsante que cercava tudo. O espaço parecia infinito, mas também parecia íntimo, como se eu fosse parte dele e um observador distante ao mesmo tempo. Isto, ele disse, sua voz gentil e segura, é onde as almas vêm para aprender, crescer e se curar. Ele pegou minha mão e, juntos, flutuamos em direção a 3 reinos distintos, cada um diferente dos outros. O primeiro reino em que entramos estava banhado por uma luz suave e dourada. O ar estava cheio do som de risadas, alegria pura e imaculada. Almas enchiam este lugar, seus rostos brilhando com paz e contentamento. Elas se moviam em harmonia, unidas em um propósito compartilhado, criar, ajudar, amar. A energia aqui era vibrante, cada alma irradiava amor, compaixão e felicidade. Parecia um espaço sagrado, um lugar onde o amor nunca havia sido corrompido. Estes são os justos, disse Jesus, sua voz cheia de reverência. Almas que viveram suas vidas em alinhamento com amor, verdade e fé. Aqui, elas continuam a crescer em sabedoria e graça. O calor do amor aqui era palpável. Não era abstrato, era algo real, algo que eu podia sentir com cada fibra do meu ser. Era como se o próprio ar estivesse vivo com amor. Nós nos mudamos para o segundo reino. Neste lugar, a energia era mais silenciosa, mais sutil, mas não menos poderosa. As almas aqui não eram tão brilhantes quanto as do primeiro reino, mas irradiavam uma paz própria. Algumas almas estavam sozinhas, outras em grupos, sentadas ou em pé em meditação, estudando silenciosamente suas vidas passadas. Havia um foco intenso aqui, uma sensação de introspecção. Essas almas não estavam perdidas, mas engajadas em reflexão profunda, buscando compreensão. Esses são os buscadores, explicou Jesus. Almas que estão no processo de aprendizado, de cura. Elas estão revisando suas vidas, entendendo suas escolhas e se preparando para o que vem a seguir. Este reino não era de punição ou arrependimento, mas de crescimento, um lugar onde a jornada da alma estava longe de terminar. Era um espaço para a cura, um lugar de progresso, onde lições aprendidas e lições ainda a serem descobertas estavam lado a lado. O terceiro reino, no entanto, foi o mais difícil para mim testemunhar. Não era escuro como pensamos sobre a escuridão, mas tinha uma sensação de desconexão, como se fosse um lugar onde a luz ainda não havia penetrado completamente. As almas aqui pareciam confusas, sem rumo, como se estivessem presas em ciclos de arrependimento, medo e dor. Elas não estavam sofrendo no sentido tradicional, mas havia um peso espiritual, uma estagnação emocional. Era um lugar onde as almas lutavam para encontrar seu caminho, presas em suas emoções não resolvidas. Estas são as almas que ainda não abraçaram o amor, Jesus disse suavemente, sua voz cheia de compaixão. Elas estão presas pelo medo, medo do que fizeram ou do que deixaram de fazer. Mas mesmo aqui, a redenção é possível. Senti uma vontade avassaladora de alcançar essas almas, ajudá-las, oferecer a elas o conforto e a paz que havia encontrado. Mas enquanto estava lá, entendi. Esta era a jornada delas, sua luta para navegar. Este reino não era eterno, sempre havia esperança para aqueles que escolhessem abraçá-lo. À medida que avançávamos pelos reinos, perguntas enchiam minha mente, tantas perguntas sobre a vida após a morte, sobre o que acontecia conosco após a morte. Eu sempre tinha ouvido pedaços de histórias, vislumbres de entendimento, mas nunca realmente compreendi seu significado. Eu não esperava a resposta que Jesus me deu. Raquel, ele disse, há verdades que você esqueceu, histórias enterradas sob o tempo. Eu vou te mostrar. Em um instante, eu me vi testemunhando uma visão de um mundo que eu não reconhecia. Eu vi gigantes, seres de tamanho e poder inimagináveis, andando na terra com tanta força que o próprio chão tremia sob eles.
Esses eram os Nefilim, os gigantes antigos nascidos de uniões divinas e humanas. Eu os observei enquanto eles se moviam pelo mundo, sua arrogância e orgulho evidentes em cada passo. Eles não eram maus, mas estavam profundamente equivocados, buscando o poder em vez do amor que deveria tê-los guiado. O caos que eles desencadearam deixou cicatrizes na terra, mas Jesus falou com gentil compreensão. Eles foram um erro, ele explicou. Nascidos do orgulho, eles buscavam poder em vez de amor. Sua existência causava dor, mas até eles tinham uma chance de redenção. A visão mudou, e eu vi o dilúvio, o grande dilúvio que levou embora os Nefilim. No entanto, mesmo em sua destruição, havia misericórdia. Eu podia sentir isso, como uma luz suave atravessando a escuridão. Eles não estavam além da salvação. O amor do Criador, vasto e infinito, estendeu-se a eles, mesmo em sua queda. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, sentindo-me sobrecarregado pelo peso da visão. Para ajudar você a entender seu papel, respondeu Jesus, com a voz firme, mas cheia de propósito. A história dos Nefilim não é apenas um conto do passado. Ela contém uma lição para todas as almas, um lembrete dos perigos do orgulho e da separação do amor divino. O mundo que você conhece está cheio de lutas, mas você deve se lembrar, tudo faz parte de um plano maior. Mesmo na sua dor, na sua confusão, sempre há um caminho de volta para a luz. Naquele momento, senti uma profunda conexão com os Nefilim, como se o destino deles estivesse de alguma forma entrelaçado com o meu. Eu não estava, em minha própria vida, lutando contra o medo e a dúvida. Eu não estava, como eles, separado do amor, agarrado ao meu próprio orgulho, aos meus próprios mal-entendidos do mundo. A história deles era um reflexo da minha própria jornada, um caminho de aprendizado e crescimento. A visão começou a desaparecer, e retornamos ao reino do aprendizado. Mas agora, tudo parecia diferente. As almas ao meu redor, aquelas que eu antes via como distantes de mim, não pareciam mais tão estranhas. Elas estavam em uma jornada, assim como eu. Algumas estavam mais adiantadas, outras tinham mais a aprender, mas nenhuma estava além da redenção. Estávamos todos, em essência, nos esforçando para nos reconectar com o divino, para crescer, para entender. Depois de me mostrar a visão dos Nefilim, Jesus falou mais diretamente sobre a essência do que eu estava vivenciando. A chave para tudo, Raquel, ele disse, é o amor. É a base de toda a criação. O amor é o que une o universo. É a força que te guiará para casa, não importa o quão longe você possa vagar. Suas palavras pareciam uma revelação. Cada sílaba parecia plantar uma semente de compreensão no fundo do meu coração. Amor, perguntei, quase incrédula. Não é apenas algo sobre o qual falamos? Algo que ouvimos em sermões ou em histórias? Seus olhos se suavizaram com a compreensão, e ele sorriu. O amor não é apenas um conceito, Raquel. É a própria energia da vida. Cada pensamento, cada ação, cada escolha que você faz está alinhada com o amor ou com o medo. E são essas escolhas que moldam sua jornada, não apenas aqui, mas em todas as vidas. Comecei a refletir sobre minha própria vida, os momentos em que agi por medo, quando retive o amor dos outros ou de mim mesmo. Percebi, pela primeira vez, o quanto eu estava vivendo com medo, pensando que o amor era algo que eu tinha que ganhar, algo condicional que eu nunca conseguiria alcançar. Como encontramos esse amor? Perguntei, minha voz tremendo com o peso da minha própria realização. Jesus pegou minha mão novamente, e senti uma onda quente de energia fluir através de mim, como se seu toque estivesse despertando algo profundo dentro de mim. Está dentro de você, ele disse gentilmente. Você nasceu com isso. É sua verdadeira essência, a natureza da sua alma. Mas você deve se permitir experimentá-lo,
abrir seu coração. Só então você conhecerá a verdadeira liberdade que vem do amor. E naquele momento, eu entendi. O amor não era algo que eu tinha que procurar ou ganhar. Já estava dentro de mim, esperando para ser reconhecido, para ser abraçado. Era a minha essência, a verdadeira natureza da minha alma. E quando abri meu coração para ela, senti uma paz tão profunda que nada neste mundo poderia se comparar. Enquanto ele falava essas palavras, de repente me vi diante de um espelho, não um espelho físico, mas um que parecia refletir as partes mais profundas da minha alma. O reflexo não era da minha aparência física, mas da minha vida, cada momento se desenrolando diante de mim, como se eu estivesse revivendo tudo de novo. Os pequenos momentos, aqueles que eu havia esquecido há muito tempo, vieram à tona. Os momentos que antes eu achava insignificantes, agora cheios de significado profundo. Vi minha infância, o calor do amor dos meus pais e a alegria inocente que sentia brincando lá fora com meus irmãos. Essas memórias, antes enterradas sob o barulho da vida cotidiana, agora pareciam sagradas. Mas também houve momentos dolorosos, as discussões, o isolamento que às vezes sentia e os mal-entendidos que construíram muros entre mim e as pessoas que eu amava. O que mais me impressionou, no entanto, foi a maneira como vivi minha vida adulta. Eu vi o estresse, a constante agitação, a maneira como eu afastava as pessoas e o medo que moldou tantas das minhas decisões. Eu vi minha relutância em me abrir, minha necessidade de controle e as vezes em que ignorei os chamados mais profundos da minha alma. Jesus estava ao meu lado enquanto eu observava as imagens se desenrolarem, uma presença silenciosa, oferecendo seu apoio. Você vê? Ele perguntou suavemente. Eu assenti, incapaz de falar. O peso da verdade em suas palavras se instalou em meu coração. Esta é a vida que você viveu, mas não é tudo que existe. Este é apenas um capítulo, ele disse. O que mais importa agora não é o passado, mas o que você faz com o momento presente. Você pode escolher amar, perdoar, curar. A verdade de suas palavras me atingiu com uma força que eu mal conseguia descrever. Eu tinha vivido grande parte da minha vida com medo, medo do fracasso, medo do julgamento, medo da mudança. Mas agora, eu via que o passado não era mais relevante. Eu tinha o poder de mudar. O poder de escolher o amor, de alinhar minhas escolhas com a compaixão, de reescrever minha história. Enquanto eu processava esse novo entendimento, senti um puxão, um desejo gentil, mas persistente de retornar, de voltar para minha vida terrena. Minha conexão com Jesus, com esse reino de luz e amor, era tão profunda, mas eu podia sentir um novo anseio dentro de mim, o desejo de retornar para minha família, para meus filhos, para o mundo que eu conhecia. Está na hora de eu voltar? Perguntei baixinho, a incerteza se infiltrando em minha voz. Jesus olhou para mim com compaixão, seus olhos cheios de sabedoria. Você ainda tem trabalho a fazer, Raquel, ele disse gentilmente. Sua jornada não acabou. Você tem muito a compartilhar, muito a dar. Mas saiba disso, o amor que você busca está sempre com você. Ele nunca te deixa. E quando você retornar, você será diferente. Você verá o mundo com novos olhos. Senti uma pontada de relutância. Este lugar, este reino, era tão cheio de paz e clareza. Eu poderia realmente voltar para o caos da minha vida? Eu poderia enfrentar os desafios, as lutas, o medo que eu conhecia antes? Jesus sorriu para mim, sua expressão cheia de compreensão. Você nunca está sozinha, Raquel. Lembre-se disso. E o amor que você agora entende irá guiá-la por tudo. E assim, eu estava de volta. Era como se eu estivesse sendo puxada de volta para um corpo que não parecia mais com o meu. A sensação era chocante, como se meu próprio ser estivesse sendo empurrado para algo muito pesado, muito limitador.
A luz brilhante diminuiu, e o mundo ao meu redor começou a ficar turvo. Eu me senti sendo puxada de volta, para longe da paz que eu conhecia, de volta para o reino físico. Mas mesmo quando retornei ao meu corpo, não senti medo ou arrependimento. Havia apenas uma sensação avassaladora de paz, um conhecimento tranquilo de que isso fazia parte da jornada. Eu tinha aprendido algo profundo, uma verdade que ficaria comigo pelo resto da minha vida. Eu não sabia quanto tempo tinha ficado fora, segundos? Horas? Dias? O tempo parecia irrelevante. Tudo o que eu sabia era que quando abria meus olhos, eu era diferente. Eu via o mundo de forma diferente. Eu estava cercado por médicos e enfermeiros, seus rostos cheios de preocupação. Eu podia sentir a picada fria da máscara de oxigênio contra minha pele, o bip constante das máquinas monitorando meus sinais vitais. Mas eu não estava com medo. Eu não tinha mais medo da morte. Eu tinha visto além dela, e o que eu tinha visto era amor, um amor que transcende tudo, um amor que espera por cada um de nós, pacientemente, até que estejamos prontos para retornar a ele. Os médicos me disseram que eu tinha morrido na mesa. Meu coração tinha parado. Eu tinha estado clinicamente morto por vários minutos antes que eles conseguissem me trazer de volta. Mas eu não era o mesmo. Eu não era a mesma mulher que tinha corrido pela vida, consumida pelo medo, estresse e dúvida. Eu tinha sido tocada por algo divino. E agora, eu sabia, o amor era a resposta. O amor era a chave para tudo. Olhei para os rostos da equipe médica e, pela primeira vez na minha vida, eu realmente os vi. Vi sua humanidade, suas lutas, seus medos, e senti uma enorme sensação de compaixão por eles. Eu podia sentir o peso de suas próprias jornadas, suas próprias experiências, e eu sabia, no fundo da minha alma, que o amor era a chave para tudo. Minha família também, meus filhos, meu marido, meus amigos, cada um deles era uma alma em seu próprio caminho, cada um lutando, aprendendo, crescendo. Naquele momento, eu os entendi em um nível mais profundo, com uma empatia recém-descoberta que me permitiu amá-los de maneiras que eu nunca tinha imaginado antes. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a mudar. Não foi uma transformação instantânea, mas uma mudança gradual, um despertar lento. Comecei a me reconectar com minha família, não por obrigação, mas por amor. Comecei a perdoar, a curar e a entender que a dor do passado não era mais um fardo que eu tinha que carregar. Compartilhei minha experiência com aqueles próximos a mim. Alguns deles não entenderam, e tudo bem. O que importava era que eu tinha visto a verdade, e ela me libertou. Eu ainda enfrentava desafios, a vida nunca é sem suas lutas. Mas agora, eu os enfrentava com um coração aberto ao amor e uma alma guiada pela luz da verdade. Agora sei que meu propósito não é apenas sobreviver, mas prosperar, amar e guiar outros para o mesmo entendimento. Vivo cada dia com um sentimento de gratidão, sabendo que nunca estou sozinho. À medida que continuo nesta jornada terrena, carrego comigo as lições profundas que aprendi durante minha experiência de quase morte. Não temo mais a morte, pois sei que ela é simplesmente outra parte do ciclo eterno da vida. Minha alma é eterna, e o amor é a força que nos une a todos. Entendo que o mundo está cheio de sofrimento, e muitos ainda vivem na escuridão do medo. Mas também sei que o amor é a resposta, sempre foi. Enquanto eu viver, compartilharei essa verdade com os outros porque esse é o presente que recebi quando fiz a passagem. No final, a morte não é algo a temer. É meramente uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos. E o amor que flui por tudo, sempre estará lá, nos guiando para casa.